Bom, gente, nós vamos fazer agora mais um vídeo sobre função afim. Esse vídeo aqui vai ser a parte 2. Então, solta a vinheta aí. Bom, gente, no primeiro vídeo, nós explicamos o que é função. Agora nós vamos explicar o que é a função afim. E nós vamos usar esse exemplo aqui para que vocês entendam. Então, gente, na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$40. Então, você tem que entender aqui a palavra custo, certo? Ou seja, tem um custo, é uma fábrica, né? Tem um custo para produzir uma peça, tem um custo fixo de R$40. Vamos supor, esta fábrica, ela produz lâmpadas. Então, ela tem um custo para produzir uma lâmpada de R$40. É claro que essa lâmpada vai sair muito cara, né? Mas é uma lâmpada especial, não é essas comuns que a gente usa. Muito bem. Tem um custo fixo para produzir de R$40, mais um custo variável de R$10. A primeira pergunta, qual a lei da função? Então, só relembrando, gente, função é uma relação entre duas variáveis. Por exemplo, y igual a 2x, certo? Isso aqui é uma função. Essa função aqui é um tipo de função afim chamada de função linear. Isso aqui é chamado de fórmula da função. E essa fórmula, como vocês estão observando, relaciona duas grandezas. É como eu falei no primeiro vídeo, isso aqui é uma equação, certo? Onde em vez de uma variável, você tem duas variáveis. Nessa função, quando você atribui um valor para x, você encontra o valor de y. Por isso que essa variável ela é chamada de variável dependente, porque ela depende de x. Então, por exemplo, se eu, nessa função aqui, se eu atribuir um valor 1, vou atribuir aqui um valor 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Se eu atribuir um valor 2, 2 vezes 2, 4, certo? Se eu atribuir um valor 5, 2 vezes 5, 10. Então, eu posso atribuir infinitos valores aqui para x e eu sempre vou encontrar os valores de y. Pois isso aqui, gente, nada mais é, nada menos é do que uma função. E uma função afim. Só que uma função afim, que a gente chama também de função linear. Vocês vão ver essa diferença mais para frente, tá bom? Eu quero só que vocês entendam o que é função. O que é função? É uma relação entre duas variáveis. Está aqui, ó. Essas duas variáveis estão relacionadas por essa fórmula. Essa aqui é a fórmula da função. As variáveis são x e y. Você atribui valores para x e encontra os valores de y. É simples assim. Voltando para o nosso problema. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo para produzir essa peça. Um custo fixo de R$40, mais um custo variável de R$10 por unidade produzida. Ou seja, se essa fábrica produzir 20 unidades em um dia, então, qual será o custo para ela produzir 20 unidades? Então é muito fácil, você faz até mentalmente. Ela gasta R$40 e R$10 por unidade produzida. Ou seja, se ela produzir 20 vezes 10 é 200. Só que tem a parte fixa, que é 40, então fica 240. Então, para ela produzir 10 unidades, ela vai gastar R$240.
Isso eu fiz mentalmente, você também faz mentalmente. Mas nós podemos representar isso através de uma fórmula, que é exatamente a lei da função. Então, o cálculo que eu fiz na minha mente, eu vou representar através de uma fórmula. A função afim, todas elas, têm esse formato aqui de fórmula. Y igual a ax mais b, certo? Aí você diz, mas agora complicou. O que é o a? O que é o b? O a e o b, gente, são os números que você encontra no problema. O 10 está relacionado com as unidades produzidas. Ou seja, ele termina variando também. Porque se eu produzir uma unidade, será R$10. Se eu produzir duas, 20. Se eu produzir três, 30. Então, esse 10 está ligado a uma das variáveis. Então, como é que nós vamos representar? Ó, o coeficiente que está ligado a uma das variáveis, certo? É o A, que vai ser 10, certo? Então, ó, dez, que está ligado às unidades produzidas, que eu vou chamar de X, você vai já entender por quê, mas o outro número, que logicamente tem que ser o B, 40, certo? E o que é que sobra? A outra variável. Pronto, você acabou de fazer a lei de formação desta função. Então, y igual a 10x mais 40. Na sua mente, mentalmente, você fez o quê? 20, você atribuiu para x o valor 20, vezes 10 dá 200, mais 40, 240. Então, y, o valor de y, 240. Então, essa aqui é a fórmula da função desse problema aqui, que representa esse problema. E veja que essa fórmula aqui é exatamente a fórmula de uma função afim, porque está igualzinho aqui à fórmula geral da função afim. Então, toda função afim tem coeficiente A, coeficiente B. O coeficiente B pode ser igual a zero, mas o coeficiente A jamais pode ser igual a zero. Tá bom? Então, se o coeficiente B for igual a zero, a gente já disse, é uma função linear. No caso aqui, como nós temos o A e o B, então essa daqui é apenas uma função afim. Simples assim. Tá bom? Agora, o custo da produção de 30 peças. Então, o custo, você já sabe que é o valor de Y, certo? Você está calculando o custo para produzir uma determinada quantidade de peças. Então, no caso, Y, que é igual 30 peças, vai ser o quê? X. Então, o 10 não vai mais mudar, o 40 não vai mais mudar, porque estão aqui no problema. 10, 40. O que muda? X e Y. Então, no caso, como se trata da produção de 30 peças, então, no lugar do X, vou colocar 30, certo? Então, vai ficar 10 vezes 30 mais 40. Então, Y igual 10 vezes 30 é igual a 300 mais 40, Y, 340 reais. Então, para que a fábrica produza 30 peças, o custo de produção vai ser 340 reais. Matematicamente, 340 reais é a imagem de 30 pela função. Então, galera, vamos ver mais um exemplo aqui para a gente concluir o nosso vídeo. No reservatório havia 200 litros de água. Então, a gente já vai colocando aqui
Já vai marcando logo aqui o primeiro número. 200 litros de água. Quando foi aberta uma torneira, a torneira estava fechada, tinha 200 litros, fixo. Foi aberta a torneira, que despeja 20 litros de água por minuto. Isso aqui também não varia, isso aqui não varia, isso aqui não varia, certo? 200 litros já tinha no início, 20 litros também não varia, ou seja, cada minuto despeja 20 litros. Então, galera, havia 200 litros de água. Vou colocar aqui, né? 200 litros. Isso aí não vai mudar. Quando foi aberta uma torneira que despeja 20 litros. 20 litros também não vai mudar, certo? 20 litros por minuto. Então, o que vai mudar? O que vai variar? É o tempo. Cada minuto entra 20 litros de água na caixa. Então, vou chamar X, essa variável, no caso o minuto, mais 200. Qual é a outra variável? Y. Então, Y vai ser o quê? A quantidade de água presente nesse reservatório. Então, está aí a fórmula da função. Daí você pode fazer vários cálculos. Por exemplo, se essa torneira passar 5 minutos ligadas, 20 vezes 5, dá 100, mais 200 litros, 300 litros. Então, o valor de Y, 300. Vou representar aqui, ó. Se passar 5 minutos ligado, 20 vezes 5, mais 200. Então, 5 vezes 2, mais 200, Y igual a 300 litros. Então, gente, é muito simples. E qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E valeu!